O tema da nossa live de hoje é a história do marketing multinível. E por que isso é importante? Porque em toda profissão, em todas as profissões, a primeira coisa que você aprende quando você inicia numa universidade são os fundamentos e a história daquela profissão. Então, é inadmissível que os empreendedores de marketing multinível, de marketing de rede, de network marketing, marketing de relacionamento, que são os nomes, né, que as pessoas chamam o nosso modelo de negócio, não conheçam a história da sua própria profissão, do seu próprio modelo de negócio. Então, por isso eu trouxe esse tema hoje e nós vamos viajar juntos aqui na história do marketing multinível. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para você que é empreendedor de multinível e para aquele convidado, aquele cara que está entrando na sua equipe. Você vai poder enviar esse vídeo para ele no futuro e ele vai poder conhecer um pouco da história. O que isso vai trazer para as pessoas que fazem marketing multinível? Base, conteúdo, né? Isso aumenta a sua crença no teu negócio, aumenta a sua crença na sua indústria, porque você conhece a história. E quando você conhece a história, ninguém te convence do contrário. Quando uma pessoa vier falar de pirâmide para você, você está muito tranquilo, você está em paz e você sabe explicar o que verdadeiramente é marketing multinível. Por isso é importante você conhecer a história do seu negócio, a história da sua profissão. Entendem isso? Isso é básico, e 95% das pessoas do multinível sabem superficialmente. Então hoje você vai ter oportunidade de conhecer mais profundamente, não só a história do multinível, mas um pouquinho da história das vendas diretas também, beleza? Então vamos em frente. Primeira coisa que a gente precisa falar é, Márcio, o que é marketing multinível? Marketing multinível é um modelo de distribuição de produtos e serviços. É um modelo de distribuição de produtos e serviços. É uma evolução das vendas diretas. Vendas diretas essas que começaram no século XVIII, se eu não me engano. No século XVIII ou século XIX? No século XIX. Século XVIII. Acho que foi registrado no século XIX. Enfim, a gente vai falar aqui, vai entrar aqui. Mas enfim, as vendas diretas é muito antiga. As vendas por catálogo são também muito antigas, a gente vai falar um pouco delas aqui. E o marketing multinível nada mais é de que um degrau a mais. É a venda direta, é a venda por catálogo evoluída para um modelo de distribuição de renda. Por isso apelidada de multinível, porque multinível, na verdade, não é o nome do modelo de negócio. O modelo de negócio é network marketing, né, que é o marketing de relacionamento. Mas ficou carinhosamente famoso no Brasil por multinível, por pagar, né, comissões em níveis de equipe. Por isso, marketing multinível. Então, é um modelo de negócio baseado no consumo, vendas e formação de equipes. Equipes de quê, Márcio? Equipes de consumo e vendas. Então, o marketing multinível, naturalmente, ele gira em torno do seguinte: consumo direto da fábrica, comercialização desse produto para uma terceira pessoa, para um cliente final, e eu também posso formar equipes que vão consumir direto da fábrica, que vão comercializar para o cliente final. E essas equipes que estão sendo formadas também podem formar equipes. É óbvio que o sistema de pagamento, a matemática financeira, ela precisa ser desenhada de uma maneira onde seja sustentável essa empresa e as bonificações. Por isso tem um certo limite, tem um certo teto de pagamento, né? Porque a empresa ela pega um percentual do lucro da fábrica e divide com esses empreendedores, esses consultores que são ligados direto a ela, são os clientes, né? Os primeiros clientes de uma empresa de multinível são os próprios consultores, são os primeiros. Os secundários são os clientes finais, aquela pessoa que lhe repassa o produto, que não é cadastrado na empresa. Então, o consultor é quem? Aquela pessoa que é ligada à fábrica, cadastrado direto à fábrica, e ele é o primeiro e o mais fiel consumidor do produto dessa fábrica. E aí, por gostar do produto, por entender o modelo de negócio, ele duplica o consumo desse produto. Então, ele comercializa o produto. E aquelas pessoas que se interessam em fazer uma renda extra ou consumir direto da fábrica, você faz um cadastro, forma a sua equipe de consumo e vendas e automaticamente tudo que a sua equipe de consumo e vendas fizer
produzir, você tem um percentual de ganho, ou seja, você é comissionado pela sua equipe em multinível, ok? Em multiníveis, em vários níveis. E obviamente a matemática financeira vai determinar o percentual que é pago e como é pago isso. E aí nós temos o plano de carreira dentro do marketing multinível. Então, o que é marketing multinível? Um modelo de distribuição de produtos e serviços. Um modelo de negócio baseado no consumo, vendas e formação de equipes de consumo e vendas. O que também chamamos de rede. Marketing de rede. Network marketing. Distribuição interativa, também conhecido dessa maneira nos Estados Unidos, ok? Então, basicamente, isto é marketing de rede, marketing multinível. Como que começou isso? Vamos na história? Eu vou ler essa história para vocês, porque ela tem mais detalhes aqui na escrita. Eu sei ela de cabeça, ok? Mas aqui eu vou acompanhar as datas, os momentos certos. Eu coloquei meu computador bem do ladinho aqui para poder falar com você, né, o máximo possível olhando nos seus olhos aí. Então, o início do marketing de rede. Como foi o início? Carl Hamburg, era representante de vendas de companhias americanas na China entre os anos de 1915 e 1917, ok? Ele trabalhava com vendas de um determinado produto na China e, ao observar detalhadamente os diferentes hábitos culturais, tanto do americano quanto do chinês, Carl Hamburg, ele detectou a necessidade de vegetais para aprimorar a saúde precária e estabelecer uma dieta balanceada aos chineses. Os chineses comiam pouquíssimos legumes e verduras, vegetais. E aí, os hábitos culturais nutricionais que ele percebeu a diferença naquela época de americanos, chineses e provavelmente outros povos que deviam ter imigrantes em vários lugares, provavelmente nos Estados Unidos e também na própria China, percebendo isso, né, ele entendeu que as pessoas no futuro precisariam de comer legumes, de uma dieta balanceada. Mas não se muda uma cultura de um povo. Então ele observou nas pessoas um alto nível de desnutrição e doenças. Isso entre 1915 e 1917. Carl Hamburg, ok? Um vendedor de uma empresa americana onde ele estava morando na China fazendo um trabalho de representação lá. Então ele observou desnutrição e doenças, mas especificamente via que isso estava relacionado com os alimentos que as pessoas consumiam. Dr. Carl estudava nutrição. Esse cara estudava nutrição e ele implantou a desidratação e a concentração de nutrientes contidos em plantas em formas de cápsulas e tabletes. Ou seja, esse cara, ele aprendeu a desidratar e concentrar os nutrientes para poder fazer suplementos nutricionais, suplementos alimentares. Então a raiz do multinível vem da suplementação alimentar, beleza? Por isso que a linha de suplementos alimentares é muito forte no multinível no mundo inteiro. E aí, depois de vários anos de estudos, a gente está falando de 1915, 1917. Agora a gente vai para 1934. Em 1934, o criador do sistema de marketing de rede produz e vende em sua casa o Vita-6. O que é o Vita-6? O primeiro suplemento alimentar feito por Carl Hamburg 17 anos depois que ele observou essa situação na China. O cara fez uma observação em 1915 a 1917. Em 1934, ele começa a vender. Provavelmente ele passou anos da sua vida elaborando, aprendendo a desidratar esses alimentos, esses nutrientes, concentrar esses nutrientes para fazer as primeiras cápsulas de suplementos alimentares. Então, em 1934, ele começou a comercializar. Na verdade, ainda não era marketing de rede. Pelo que eu conheço da história, e não está escrito aqui na minha tela, né? Carl Hamburg, porque eu já estudei essa história há muito tempo atrás, o Carl Hamburg ele fez o seguinte: ele criou os primeiros suplementos alimentares e ele começou a dar os suplementos alimentares gratuitamente, ele presenteava alguns amigos para experimentar o produto. Olha só a lição. E ele deu esse suplemento alimentar, o Vita-6, para alguns amigos. E esses amigos que ele entregou o suplemento alimentar, falou: usa isso, isso é um suplemento alimentar, isso aqui são nutrientes concentrados, e depois você me fala o resultado. Depois de um tempo, ele voltou nessas pessoas.
que ele deu o produto, que ele presenteou com o Vita6, com o suplemento alimentar dele. E aí, o que ele percebeu? As pessoas não estavam usando o suplemento. Qual é a lição? Cara, as pessoas não valorizam o que é dado. E aí, beleza. Ele falou, pô, mas por que você não está usando e tal, né? Provavelmente foi isso que aconteceu. E aí ele falou, cara, eu não vou dar mais, eu vou vender. De alguma maneira, ele começou a comercializar isso. Quando ele começou a comercializar, as pessoas começaram a consumir isso. Provavelmente ele tinha um script de venda daquele produto, né? Ele tinha estudos, ele era um estudioso daquilo, né? E as pessoas começaram a valorizar o produto. Só que as pessoas começaram a gostar dos suplementos e indicar para outras pessoas. E ele falou assim, olha, ao invés de... Eu sou pesquisador, eu estou desenvolvendo o produto. Eu não tenho tempo para poder vender para essas pessoas. Você gostaria de comercializar para essas pessoas e eu te dou uma comissão? Então aí nasceu o marketing, eu diria, mononível, né? Ele pagava as pessoas que representavam o seu produto. Inicialmente foi isso. Em 1937, passa a se denominar Vitasol, o nome do produto. O primeiro suplemento de vitaminas e minerais, ok? Feito por esse homem. O primeiro suplemento de vitaminas e minerais. Assim surgia a empresa California Vitamins Inc. Ou seja, a primeira empresa de suplementos alimentares, né, com esse suplemento alimentar desse Dr. Kallenborg, se chamava California Vitamin Inc., renomada posteriormente como Nutrilite, que existe até hoje, e nós vamos falar sobre isso. Em 1934 a 1941, aqui eu tenho uma foto dele aqui na minha frente, então a Nutrilite entrou no mercado americano com grande impetuosidade, até que em setembro de 1945, o Dr. Hemborg firma parceria de negócios com o Dr. William Katzenberg e Lee Mittinger, provavelmente esse é o nome, tá? Minha pronúncia talvez não seja perfeita para esses nomes, dando início oficialmente ao plano de vendas com a Mittinger e Katzenberg Inc., como distribuidora exclusiva dos suplementos. Ou seja, ele trabalhou de 1934, aí, depois ele foi para 1937 com a Califórnia, né? Depois, nesse meio do caminho, ela virou Nutrilite, né? E aí, dois caras se interessaram em fazer uma parceria de negócio e representar exclusivamente os produtos do Kallenborg, porque já tinha pegado, já estava pegando, os caras enxergaram o futuro. E aí começou a distribuidora exclusiva dos alimentos dele em 1945. Só que em 1949, a parada já tinha engrenado. Os caras começaram a fazer equipes de vendas, ok? E nessa equipe de vendas, em 1949, tinha um cara chamado J. Van Andel. J. Van Andel, não é Jean-Claude Van Damme, ok? E Rich DeVos. Então esses dois caras, dois jovens amigos incrivelmente inteligentes, passaram a ser distribuidores da Nutrilite. E rapidamente aumentaram em grande escala as vendas. Os caras começaram a ser distribuidores e estouraram de vender o produto. Não sei qual foi a estratégia que eles usaram, eu sei que eles partiram para dentro e o negócio começou a bombar. Em grande escala as vendas, transformando uma empresa multimilionária. A empresa explodiu. Provavelmente eles começaram a botar gente para trabalhar, fazer o negócio, falar com todo mundo, e isso aconteceu. Trabalharam duramente na juventude, aprenderam tão bem os rodeios do negócio de multinível, até abrir na garagem de casa de um deles a empresa American Whey Association, rebatizada como Amway, né? A gigante do multinível, voltada para a distribuição de produtos de limpeza para o lar. Ou seja, eles eram distribuidores da Nutrilite, já estava funcionando em multinível, provavelmente em multinível, eu acho que não era muitos níveis, eram alguns níveis, se eu não me engano. Posso pesquisar isso mais a fundo para trazer para vocês num segundo momento. E aí eles aprenderam a jogada e falaram, vamos fazer a nossa? Vamos embora. E eles abriram a American Whey Association, que é a Amway, voltada para a distribuição de limpeza para o lar, que foram muitos empreendedores aqui do Brasil, alguns empreendedores do Grupo Rinodê e de outras grandes companhias foram representantes da Amway. Tinha o LOC, né, um produto que você lavava muitas coisas, tinha o Car Wash, que lavava carro, tinha a panela, tinha um monte de coisa. Então os caras foram entender, cara, vamos fazer de produto de limpeza. E começaram assim a Amway. A Amway começou suas atividades em 1959 e sempre apostou na venda de itens voltados para casa, além de itens de beleza e bem-estar.
ampliando seu portfólio com o passar dos anos. Sua linha mais importante foi adquirida em 1970. Mano, olha essa história. Os caras começaram vendendo suplementos para Nutrilite, aprenderam a trabalhar no negócio, criaram um modelo de multinível, né? Aprenderam ali, ampliaram o negócio de multinível, criaram os pagamentos em multiníveis, criaram a Amway. E o negócio bombou. Em 1970, eles começaram em 59, beleza? Em 49 eles começaram na Nutrilite, em 59 eles começaram a atividade da Amway. Em 1970, 11 anos depois, o que esses caras fizeram? Eles adquiriram a Nutrilite, brother, do Kohlenborg e dos caras lá. Eles adquiriram a Nutrilite de suplementos alimentares. Com a Segunda Guerra Mundial, a indústria bélica americana fortaleceu-se. Entretanto, tudo que não estivesse ligado a ela, isso foi antes, lá atrás, né? Tudo que não estivesse ligado a ela, como atividade de marketing multinível, deixou de prosperar. A partir da retomada do crescimento americano no pós-guerra, que foi ali de 50 para cima, de 45 para cima, né? Um pouco mais para cima, foi que o sistema de distribuição em rede voltou a crescer. Então a Nutrilite pegou esse pós-guerra, esse impulsionamento do pós-guerra. Em 59, 10 anos depois, esses caras começaram a Amway. Em 1970, 11 anos depois, eles foram e compraram a Nutrilite. E hoje é a gigante mundial de marketing multinível, suplementos alimentares e produtos de limpeza até hoje, né? Até os dias de hoje. E aí vieram os problemas jurídicos, né? O marketing multinível sofreu uma enxurrada de falsas acusações. A gente vai fazer algumas viagens no tempo, de vez em quando eu vou voltar nos anos mais para trás. Então, sofreu uma enxurrada de falsas acusações nos Estados Unidos na década de 60. Então, a Amway começou em 59, ela explodiu, ela bombou. Então, de 60 a 70, eles começaram a sofrer acusações. Mas quem acusava eles de ser um esquema de pirâmide? Porque tinha muito recrutamento de pessoas e as empresas que estavam perdendo mercado, as empresas de venda direta, estavam perdendo vendedores para as empresas de multinível, que é o que acontece até hoje, né? Por isso que as empresas de multinível sofrem, né? Porque as empresas de venda direta, quando elas começam a perder seus vendedores, seus pontas de lança, seus líderes para as empresas de multinível, e eu creio que é até justo, porque a venda direta ela é extremamente limitada e o multinível, como ela paga em muitos níveis, ela dá a possibilidade desse líder alavancar muito mais, se desenvolver muito mais, crescer muito mais. Quando isso começou a acontecer, elas perderem mercado nos Estados Unidos, elas começaram a pressionar o governo americano, né? A justiça americana, com relação à Amway, né? E aí, cara, começaram os problemas da Amway. Apoiada e financiada por grupos e setores do mercado tradicional. O mercado tradicional sempre atacou o multinível. Desde a década de 60. A Amway começou em 59. Um ano depois, quando ela começou a explodir, começou a crescer, um crescimento exponencial assustador, o mercado tradicional assustou, com medo daquilo que estava chegando, perdendo mercado, perdendo empreendedores, perdendo venda, e começaram a atacar a Amway. O que faz as empresas no tradicional hoje? Atacam as empresas de multinível. Por quê? Medo de perder, e eles perdem mesmo, porque nós somos avassaladores, nós somos implacáveis para vender produto e para recrutar. A galera do multinível raiz faz isso muito bem. E, amigo, guerra de mercado. Os players ficaram doidos, né? Os concorrentes ficaram doidos e começaram a arrochar, né, o governo e tudo mais, acusando, pirâmide, não sei o que, essa parada errada, esquema financeiro e não sei o que, porque tem que investir, papapá, beleza. Estavam assustados, sentindo-se ameaçados com a nova onda de distribuição através das redes, que não passava pelos estabelecimentos comerciais. As lojas também ficaram doidas, as empresas que vendiam por lojas, que eram tinha o atacadista, o distribuidor e o lojista, eles ficaram doidos porque eles começaram a perder mercado, né? Tampouco fazia publicidade nos meios de comunicação. Então, como até hoje, o multinível não precisa de publicidade, né, para divulgar seus produtos e incrementar as vendas. Ocorreram muitas denúncias nos tribunais contra o marketing multinível. A gente está falando da década de 60, como um sistema pouco fundamentado, incorreto e incoerente. Aí vem a legitimidade nos Estados Unidos. A legitimidade nos Estados Unidos começa em 1975. Então os caras, na década de 60, eles ficaram ali anos, uma década, pentelhando o juízo das empresas de multinível. Até que
os tribunais de justiça ficaram doidos com tantas denúncias, perturbados da cabeça e foram para cima das empresas de multinível. Levou um tempo para isso acontecer, mas eles foram. Então, em 1975, nos Estados Unidos, quando a Comissão do Comércio Americano, ou seja, eles se uniram com a Comissão do Comércio Americano para poder acusar a Amway e derrubar a Amway. Acusou a Amway de operar um esquema de pirâmide ilegal. Após 4 anos de intenso debate, o governo americano reconheceu, ou seja, em 1979, finalzinho de 79, início de 80, o governo americano reconheceu a legitimidade da operação. A Corte Americana, a Suprema Corte Americana, decidiu que o programa de multinível da Amway era um negócio legítimo e não um golpe, e, portanto, poderia ser praticado nos Estados americanos. Mas entenda o que aconteceu. Quando houve essa pressão, né, da Câmara do Comércio, da Comissão do Comércio Americano, junto com lojistas, empresas de venda direta, né, todos eles se uniram, a galera do comércio, para derrubar o sistema de distribuição em rede. O governo se posicionou, né? Os tribunais se posicionaram, a Corte Americana se posicionou e falou, olha, então prova para nós que o teu negócio é sustentável sem entrada de pessoas. A Amway foi obrigada a ficar alguns anos, se eu não me engano, né, 4 anos em média, 4 anos, sem poder fazer recrutamento. Ela tinha só que movimentar os produtos. O que aconteceu com a Amway nesses 4 anos? De 1975 a 1979. Ela não só se manteve no mercado só com o consumo e a venda do produto, sem recrutamento, como ela cresceu o seu faturamento. E isso provou para a corte que o negócio era extremamente sustentável, porque o produto era relevante, as pessoas pagavam um valor justo pelo produto, o produto chegava nas casas, as pessoas consumiam o produto, as pessoas se apaixonavam pelo produto, as pessoas fidelizavam no produto e o negócio se legitimou. Por isso nós falamos, o multinível, ele não é venda, mas ele tem venda. A venda é importante, o consumo do empreendedor é importante, a comercialização do produto é importante. Para quê? Não só para gerar, a gente não precisa provar mais nada para ninguém, mas para sustentabilidade do negócio. Se você é empreendedor de multinível, cara, vão ter pessoas na sua equipe que vendem pouco, vão ter pessoas na sua equipe que não vendem, vão ter pessoas na sua equipe que vendem muito. Não importa, mas a venda principal tem que acontecer, que é a ativação. Por isso a importância da ativação, por isso a importância de eu consumir, ser fiel ao produto da minha marca, ser fiel ao produto da minha empresa. Isso também é consumo. Agora, se houver venda do produto, melhor ainda. Eu estou consumindo e estou revendendo, ou seja, eu estou construindo um mercado consumidor para a marca, e consolidando a marca, gerando sustentabilidade para a marca e para o meu negócio. Entendem o porquê da venda no multinível, a importância da venda no multinível? Não é diretamente uma venda direta, tem a venda direta. Mas se nós só consumíssemos com a renda que a gente tem, né, já funcionaria o multinível, só o consumo funciona. Mas na América Latina e na África, essa é uma posição do Márcio Ângelo, ok? Eu não acredito que o multinível funcione sem venda. O multinível ele não precisa da venda para funcionar e para crescer. Mas com a venda ele é muito mais sustentável, ele é muito mais sólido e ele cresce mais. Mas ele funcionaria bem sem a venda também. Por quê? Porque o meu consumo já é uma venda da fábrica para mim. Porém, na América Latina é praticamente impossível uma equipe de marketing de rede sobreviver só com consumo. Por que, Márcio? Porque o brasileiro não tem dinheiro para consumir, não lhe sobra dinheiro da sua renda mensal. 95% dos brasileiros são de classe média baixa e da classe baixa, ok? Então, 95% dos brasileiros. Então, a maioria não tem condição de consumir, de se ativar, de consumir um produto de uma empresa de multinível, agregar isso ao seu orçamento familiar, né? Sem sangrar.
ele vai ter que abrir mão de alguma coisa que ele compra para casa dele no mercado para poder trocar, né? Ou, dependendo se for suplemento alimentar, ele vai ter que deixar de comprar para usar suplemento. Então, por que na América Latina e na África e nos países pobres, nós defendemos que no multinível tem que vender? Porque a venda do produto paga o seu consumo e ainda complementa a sua renda. A renda da América Latina é baixa. Aonde que funciona, Márcio, muito bem o marketing de rede de consumo? Sabe onde? Nos países ricos. Europa, os países da Europa que são ricos, na América do Norte, que são países ricos, mas países pobres, a venda é extremamente necessária, porque o dinheiro completa a renda e ainda banca o seu consumo. Você não tem que tirar dinheiro do seu salário para consumir da empresa que você representa, entende? Agora, Márcio, eu não gosto de venda, mas eu tenho condição de bancar com o meu salário o meu consumo de 200 pontos, 600 pontos, no caso da Rinode. Não sei qual é a empresa que você trabalha, qual é a ativação da sua empresa, mas se você consegue fazer isso sem vender e não está a fim de vender, foca no recrutamento, vai fazer o teu trabalho. E você já é o próprio consumidor direto da fábrica e cada empreendedor que entra na sua rede também é um consumidor. Só que entenda, nem todos vão ter condições de consumir com o dinheiro do seu salário, do seu mercado tradicional. Então esses terão que comercializar produtos sim. Então eu defendo sim a comercialização, a venda dos produtos no multinível para que haja sustentabilidade, aumento de produtividade e você consiga ter uma equipe mais produtiva, mais sólida do que uma rede, do que uma equipe que só patrocina e consome. Mas a partir daí, o multinível acabou por ser considerado de uma maneira legal de vender produtos e recompensar desempenhos, esforços e ideias, beleza? Para que esse processo não se repetisse futuramente, para que não houvesse outro ataque, né, desse comitê do comércio, né, que tinha nos Estados Unidos na época, para que a corte não fosse importunada de novo pelos comerciantes do mercado tradicional, o que a galera do multinível fez? Eles fundaram, junto com as empresas de venda direta, a World Federation of Direct Sale Association, que é a WFDSA, Federação Mundial das Associações de Vendas Diretas. Ou seja, nós temos no Brasil a BEVD, Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta. Esta Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta está ligada diretamente a essa World Federation Direct Sale Association, ok? Então a Direct Sale Association, ela é a gigantona lá. E a nossa BVD está linkada aqui. Então, tudo que a gente pratica aqui, os códigos de ética daqui, o que funciona aqui, também funciona lá. E essa engrenagem se juntou, né, se construiu no mundo inteiro e legitimou o marketing multinível junto às empresas de venda direta, que não deixa de ser uma empresa de venda direta, ok? Beleza? Então, vamos falar agora, vamos voltar um pouquinho atrás, no fim do século XVIII, século XIX, no século XIX, final do século XIX, eu acho que é isso. Fim do século XIX, aparecem os primeiros registros oficiais sobre a venda direta. Voltando lá atrás, antes da Amway, antes do multinível. Sobre a venda direta na Inglaterra, quando a editora da Enciclopédia Britânica adota a prática de vender de porta em porta suas coleções de livros. Eu peguei uma época que existia a Barça e os caras vinham na nossa porta vender livros pra gente. Eles marcavam a visita, vinham e apresentavam os livros. Minha mãe comprava, na minha casa tinha uma estante cheia daqueles livros, né? E aí quando você queria pesquisar sobre Monteiro Lobato, você abria aquele livrão da Barça de capa dura, aquela coleção e estudava. Pedro Álvares Cabral, tava todo mundo lá, meu irmão. Todo mundo da história tinha lá, tinha a Barça na parte da história, tinha a geografia, aí você abria, tinha o mapa do mundo, o mapa dos países, né? Então eu lembro que quando eu era criança, 35 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, né, se vendia muito ainda, até pouco tempo atrás a Barça existia, vendia livros, não sei se vende mais. Então, no ano de 1886, em Nova York, o vendedor de livros a domicílio David McConnell passa a oferecer perfumes. Preste atenção, meu povo! O cara, ele vendia livro e ele passou a oferecer perfume como brinde para a compra de livro. Como o livro vendia pouco, ele falou, pô, cara,
Eu tenho que dar alguma coisa para o cliente comprar meu livro. E ele foi e botou o perfume como brinde. Você compra aqui esse kit de livros, você ganha um perfume. A pessoa comprava o kit de livro e ganhava o perfume. E aí? Logo ele percebeu que as pessoas compravam livros para ganhar o quê? Chama, Marcinho, na buzina, para ganhar perfume, para ficar cheirosinho, né? E decide vender cosméticos de porta em porta. O cara, ele percebeu que quando ele dava o brinde do perfume, as pessoas ficavam extremamente animadas com o perfume, as pessoas passaram a comprar livro por causa do perfume. E aí ele trocou de ramo e ele começou a vender o quê? Cosméticos. Cara, que incrível! Isso a gente está falando de 1886. Em 1887, com uma equipe, preste atenção, em 887, meu irmão, um ano antes da abolição da escravatura no Brasil, com uma equipe de 12 vendedoras, McConnell funda a Perfumes California. Se liga nessa história. Em 1897, 10 anos depois, a Perfumes California lança seu primeiro catálogo de ofertas, virou uma empresa de catálogo, em 1897, com perfumes e outros produtos de beleza, ok? E aí, 40 anos depois, 42 anos depois, ele fundou em 1887 a Perfumes California, 10 anos depois lançou o catálogo, 42 anos depois, em 1939, ou seja, 52 anos depois que ele fundou, 52 anos depois que ele fundou, não sei nem se esse cabra estava vivo, em 1939, a Perfumes California, com distribuidores em 40 estados americanos. Olha quanto tempo esse cara demorou para atingir 40 estados americanos, mano. Ele demorou 52 anos para entrar em 40 estados. Surreal, né? Com distribuidores em 40 estados americanos, ele muda o nome da Perfumes California para, fala para mim, Avon. Então, a Avon foi fundada por um cara que era vendedor de livros e dava perfumes de brinde no início da sua história, em 1886. Sensacional essa história, cara. Nasce a Avon em 1939. Década de 30, agora vamos falar da década de 30, no Japão, por conta de um surto de infecções intestinais que provoca um aumento de índice de mortalidade infantil, crianças com infecção intestinal. O pesquisador não sei nem falar esse nome, meu irmão, Minoru Shirota, desenvolve o leite fermentado. Qual é o nome desse produto, gente? Que você comprava na porta da sua casa, que a mulher passava todo mês para entregar. Yakult, cara. Na década de 30, no Japão, nasce um cara que inventa o Yakult, que inibe bactérias nocivas e equilibra a flora intestinal. O produto é distribuído por sistema de entrega domiciliar. Quando eu era criança, mamãe vendia Avon, comprava Avon, depois ela passou a vender Avon, e mamãe também comprava Yakult na porta de casa. Cara, surreal, mano. Isso aqui faz parte da minha história. Em 1946, vamos falar agora de 1946, cara, eu tô emocionado. O engenheiro americano, não sei nem falar o nome desse cara, Earl Tupper, né? Earl, acho que é o nome dele, Earl Tupper, né? Porque o nome da empresa dele começa com Tupper, qual é? Né? Lança uma linha de utensílios plásticos para a cozinha, a Tupperware, e o sistema de reuniões domiciliares. Galera, eu tô todo arrepiado falando com vocês. Eu tô todo arrepiado, cara. Meu, isso aqui faz parte da minha vida. Eu tomei Yakult, minha mãe fazia reunião da Tupperware na minha casa. Minha mãe nunca foi empreendedora de multinível de venda direta, mas ela era uma excelente anfitriã. Se as pessoas falassem assim, Dalva, posso fazer uma reunião na tua casa? Pode. Ela abria a casa e ninguém ia lá fazer. E ela ganhava, ela chamava as amigas, a mulher que vendia Tupperware fazia reunião na nossa casa e a gente ganhava as coisas. Meu pai, na época que tinha grana, comprava, depois meu pai parou de comprar, minha mãe ganhava, né? Então, cara, Tupperware, em 1946, né, o cara começou a trabalhar com a Tupperware e o sistema de reuniões domiciliares. Em 1959, agora na década de 50 de novo, né? Em 1959, os jovens empreendedores Jay Van Andel e Rich DeVos fundam a Amway e desenvolvem um método de oferecer aos vendedores condições de montar sua própria rede de negócio,
na distribuição de uma variada linha de produtos. Ou seja, começou o multinível em 1959 com a Amway, mas antes a gente tinha o Yakult vendendo, a gente tinha as reuniões caseira, cara. Tupperware, os caras faziam caseira, mano, né? O cara lá da Avon vendia de porta em porta livro, depois ele passou a vender perfumes e cosméticos, né? E depois ele virou a Avon, em 1949, se eu não me engano, 1939, né? Então, para você ver um pouquinho da nossa história. E aí, uma outra gigante que está até hoje no mercado, em 1963, a texana Mary Kay Ash, uma mulher, levantou uma empresa só para mulheres trabalharem. Por quê? Pós Segunda Guerra Mundial, veio a Revolução Industrial, as mulheres começaram a sair para trabalhar. Mary Kay Ash, uma mulher visionária, revolucionária, tem uma história linda essa mulher. Ela funda a empresa que leva o seu nome, com o objetivo de estimular mulheres a montar seu próprio negócio. A mulher tinha visão empreendedora em 1963, cara. Mary Kay Ash, temos que respeitar. Amway, Mary Kay, Yakult, Tupperware, Avon e todas as empresas que fazem parte da nossa história, né? Cara, eu tô emocionado, sério. E aí, vamos falar aqui do marketing de rede versus pirâmide. Rapidinho, eu vou fazer um tema só sobre isso para a gente discutir isso num outro momento. E o marketing multinível é um modelo comercial. O que é o marketing multinível, Márcio? O que é o marketing de rede, o network marketing? O marketing multinível é um modelo comercial de distribuição de bens ou serviços, de produtos ou serviços, bens duráveis ou produtos de consumo ou serviços, em que os ganhos podem advir da venda efetiva dos produtos ou do recrutamento de novos vendedores. Por que do recrutamento? Porque o cara bota dinheiro e não vê nada? Não, porque quando você recruta alguém, ele faz um investimento, ele está comprando tudo em produto. Então há um comissionamento desse produto para o empreendedor que o patrocinou e para as redes. Então o recrutamento, ele dá dinheiro sim, mas tem que ter produto no recrutamento. Recrutamento sem produto é piramidal. Quando não existe produto, não existe nota fiscal, existe entrada de dinheiro, mas não existe pagamento de imposto, não existe um destino final para esse dinheiro, a pessoa não está recebendo nada de volta, só uma promessa de alguma coisa, é pirâmide, ok? Então, recrutamento de novos vendedores que compram produtos para consumo e ou para revenda. Diferencia-se do chamado esquema de pirâmide, que é a pirâmide de Ponzi, né, que se chama. Esquema de Ponzi, né? Por ter a maior parte de seus rendimentos oriundas de venda de produtos. Ou seja, a maior parte, 90%, na verdade 90% não, 100% do dinheiro, né, que é pago para um empreendedor de recrutamento é porque no recrutamento houve a compra de produtos, houve retirada de produto físico. Você pega e usa. Pode ser até um produto digital, porque agora existem também empresas. Cara, no Brasil, eu não conheço nenhuma que funcionou e deu certo. Eu acredito que no futuro podem acertar a mão disso. Mas, até hoje, todas as empresas que entraram com produtos digitais, os produtos digitais não valiam aquilo que estava sendo pago. Eram produtos de muito barato, muito em conta e o nego pagava uma fortuna. Ou seja, as pessoas usam muitos produtos digitais para fazer pirâmides, investimentos. Agora entrou a onda dos bitcoins e etc. E os forex da vida, ele balalá. Enfim, até hoje, eu não conheço nenhuma empresa de multinível real, sólida, estruturada, sustentável, onde pessoas estão construindo histórias de sucesso, onde a empresa está se consolidando no mercado. Eu não conheço nenhuma empresa de multinível com produto digital ou produto que você não pega na mão, não vê. Entende? Então, cara, só cai nisso quem quer. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente vai falar disso no final aqui, eu tenho que correr. Então, o marketing de rede, ele diferencia-se do esquema chamado de pirâmide por ter a maior parte dos seus rendimentos oriunda da venda de produtos, enquanto na pirâmide os lucros vêm apenas ou majoritariamente do recrutamento de pessoas. Marketing de rede tem por característica movimentar bens de consumo, produtos, né? Bens de consumo, bens duráveis ou serviços. Já a pirâmide movimenta apenas o capital dos distribuidores. Entenda isso.
multinível, marketing de rede, marketing de relacionamento, movimenta bens de consumo, bens duráveis e serviços. Já a pirâmide só movimenta apenas o capital dos distribuidores sem haver troca de benefícios. E na lei no Brasil é enquadrado como crime pela lei número 1521, inciso 9 do 2º artigo. Então anote aí, é crime na lei número 1521, inciso 9, 9 do 2º artigo. Nos Estados Unidos, uma forma de diferenciar os dois sistemas é a chamada regra dos 70%. Se a empresa tem 70% ou mais de seu rendimento advindo dos produtos, é marketing de rede. Se não é, pirâmide, faraó, beleza? Vamos lá. E o Brasil? Se o multinível foi criado há 74 anos atrás, na verdade aqui, esse treinamento eu dei há 2 anos atrás. Então, há 76 anos atrás, o multinível tem. Aí, 76? Deixa eu ver aqui qual é a conta que tem que ser feita. Depois eu vejo. Se o multinível foi criado há mais de 70 anos atrás, quase 80 anos, no Brasil ele chegou com defasagem de 45 anos. Ou seja, chegou muito atrasado. Estamos comemorando, né? Quanto tempo de multinível? Aqui está falando 29 anos, então eu posso dizer que são 30 anos. 30 anos de multinível. Chegaram aqui no Brasil, se eu não me engano, em 1989 para 1990, quando a Amway adentrou nossos estados e cidades. Então, a Amway inaugurou oficialmente o sistema de multinível no Brasil. O sucesso dela foi tão avassalador que a empresa não deu conta de atender a demanda de pedidos e de capacitar milhares e milhares de pessoas, e acabou se perdendo e prejudicando a imagem dela própria e do negócio. Em 1991, a revista Marketing e Negócios publicou na capa uma chamada impactante com o texto "Marketing de rede, a maior ferramenta de vendas do século chega ao Brasil". Mano, quando os caras divulgaram isso, foi pipoco do trovão, explodiu o negócio. Imagina uma notícia numa revista renomada na época de marketing e negócios dizendo: marketing de rede, a maior ferramenta de vendas do século chega ao Brasil. Cara, eu vou procurar essa revista, eu preciso encontrar essa revista. Na edição seguinte, publicou a foto do presidente da Amway, gerando credibilidade para a empresa e para o negócio. E um boom sem precedentes na história deste país. Explodiu, meu irmão. Explodiu. Então vamos para o túnel do tempo. 1942, no Brasil, a empresa brasileira Hermes começa a desenvolver no país o conceito de venda direta por meio de reembolso postal. Eu lembro da Hermes, minha mãe também, de vez em quando vendia os produtos da Hermes, tinha revista na minha casa. Em 1959, a Avon inaugura sua fábrica em São Paulo, a história do Brasil agora, túnel do tempo brasileiro. 1942, empresa Hermes. 1959, Avon entra no Brasil. 1966, a Yakult desembarca no Brasil, apresentando seu sistema de vendas aos consumidores locais. 1966. 1968, a Yakult constrói uma fábrica em São Paulo, né, em São Bernardo do Campo. Em 1969, com um laboratório para produzir cosméticos e uma pequena loja em São Paulo, é criada a Natura, em 1969. Em 1974, a Natura inicia o sistema de venda direta e o ponto de partida para o crescimento da empresa. 1974, isso. Em 1976, a Tupperware chega ao Brasil com seu método de reuniões domiciliares. Fábrica da Tupperware hoje é aqui, ó, em Guaratiba, aqui pertinho de casa. Em 1980, a Natura entra no mercado de maquiagem, perfumaria e inicia operações no Chile. A Natura, hein? Em 1984, é a vez da Nu Skin Enterprise iniciar suas atividades no Brasil. Eu lembro quando a Nu Skin saiu. Na época eu estava no início da Forever, a Nu Skin saiu do Brasil. Década de 1990, com o sucesso da venda direta no país, chegam as empresas como Amway, Nature Sunshine, Herbalife, Mary Kay, Fibrative, e aqui não está citado nessa matéria, mas também chegou a Forever Living Products, a empresa que eu participei por 9 anos e meio. Então a poderosa Nu Skin, Oriflame, a alemã LR de perfumes, a fantástica Nature Sunshine, Nu Skin, Fibrative, entre tantas outras empresas internacionais por diferentes motivos, acabaram saindo do país.
enquanto dezenas de empresas nacionais como Odorize, Netfood, Vitória, Inspiração, entre outras, encerraram suas atividades. Só que, no meio dessa história toda, nós temos hoje a gigante nacional, a empresa que eu trabalho, que eu sou Imperial Diamante, eu tenho muito orgulho. Ontem eu fiz um seminário com a camisa Orgulho de ser Rinodê e eu sou muito feliz por hoje fazer parte de uma empresa brasileira que tem mudado a vida dos brasileiros, beleza? Vamos lá que eu tenho pouquíssimo tempo. A regulamentação no Brasil, como é que foi, galera? A regulamentação no Brasil. Marketing de rede ou multinível é legal, autorizado por governos e presente em mais de 100 países. No Brasil, na verdade, muito mais de 100 países, né? Já estamos em mais de 200 países. No Brasil, a despeito de não existirem leis específicas que o regulamentem, empresas adotam o código de conduta, um comportamento ético que excede as próprias exigências das nossas leis nacionais. Na verdade, hoje nós operamos sob o guarda-chuva da Associação Brasileira de Venda Direta. Em 1980, empresas de venda diretas que atuavam no Brasil deram origem a uma entidade denominada ABVD, que eu acabei de falar, em 1980. Esta associação se tornou membro da World Federation Direct Sales Association, né? E passou a adotar os mesmos princípios padrões de legitimidade e códigos de ética que regulamentam o setor em mais de 60 países. Em seguida, surge o Estatuto do Vendedor Direto, em conformidade com o Código Comercial Brasileiro. Aí tem aqui o número da lei, revogada para a Lei 10.406, de 10 de 1 de 2002, estabelecendo que empresas que utilizam do multinível como sistema de distribuição estão sujeitas às mesmas leis que regem toda e qualquer empresa no Brasil, beleza? Então, somos legitimados, somos totalmente legais e fortes. E, obviamente, infelizmente, temos o problema, né, das pirâmides usarem o nome de multinível quando elas entram para enganar as pessoas, e aí a gente fica nessa guerra eterna aí com eles. Isso significa dizer que até mesmo as comissões pagas sobre as vendas da rede de patrocinadores estão sujeitas ao recolhimento de imposto de renda na fonte. Então nós pagamos imposto na fonte. Quando alguém falar da legitimidade do teu negócio, mostra o seu imposto. Principalmente você que é diamante acima, que paga imposto lá. A gente não paga, quem não paga imposto é quem ganha menos de R$ 1.900 no multinível. Fazendo com que todo o rendimento dos profissionais de marketing multinível seja reconhecido pelo fisco, pela fiscalização e, portanto, legalizado diante do mercado e do governo brasileiro, beleza? Enfim, aqui tem falando sobre multinível e pirâmide, mas eu vou parar por aqui. Eu tenho mais coisas para falar para vocês, deixa eu abrir aqui, só para a gente fechar. Primeira onda do multinível, 1941 a 1979. Houve a primeira onda, escrita por Richard Poe, isso. Havia uma forte competição entre as empresas legítimas de marketing de rede e aquelas conhecidas como pirâmides, ok? Essa onda teve fim quando a Comissão Federal do Comércio, como eu já falei antes, e órgão de fiscalização americano decidiu que o marketing de rede, todas as empresas que faziam parte desse negócio eram legítimas. Então houve a primeira onda, que foi de 1941, quando começou a parada, até a legitimação pela justiça americana, né? A segunda onda veio de 1980 a 1989. Como é que foi essa segunda onda? Com o uso da tecnologia, com a disseminação dos computadores, houve uma explosão, né, sem precedentes de empresas de marketing de rede pelo mundo, pois todo mundo queria ter a sua empresa de multinível. Lá nos Estados Unidos, todo mundo queria botar o produto no multinível. Muitas nasciam em fundos de quintal e garagem, sem muita estrutura. Muitas delas quebravam depois do 4º ou 5º ano de funcionamento, assim como no tradicional. Então teve uma segunda onda, que foi uma explosão. Aí veio a terceira onda, né, que foi de 1990 a 1999, foi na década de 90. Nos anos 90 foram elaboradas leis para normatizar o segmento e uma série de empresários com experiência profissional passaram a fazer parte dos quadros dessas empresas. A automação também foi fundamental, né, nesse processo. Sistema de computadores tornou simples e complexos os complexos cálculos de comissões a serem pagas aos distribuidores. Então a tecnologia trouxe uma terceira onda para o multinível, podendo calcular melhor os bônus e pagar isso. E
o mercado arrebanhou muita gente do tradicional, muita gente formada de qualidade do mercado tradicional para dentro do multinível para ajudar nessa explosão. E aí veio a quarta onda. Nós vivemos a quarta onda do multinível, que é a partir do ano 2000, né? Então estamos vivendo essa onda aí há 20 anos. O período de expansão do setor que cresce mais que qualquer economia no mundo. A expansão do multinível cresce mais do que qualquer economia no mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, são dados, são informações. Contando aproximadamente com 35 milhões de distribuidores no mundo. Esse número já aumentou consideravelmente, ok? Muito mais do que isso. Isso aqui é um dado antigo, né? E esse número aumentando exponencialmente. As formas de vendas dos produtos e serviços nunca foi tão fácil, pois se perdeu o preconceito em relação às empresas do setor, né? E muitas pessoas estão finalmente encarando o multinível como um negócio, como um outro qualquer. Preste atenção, olhe nos meus olhos agora. O multinível só vai crescer. Assim como o marketing digital, assim como as novas tecnologias, assim como as novas maneiras de fazer negócio. O multinível vai crescer. E a evolução do multinível não é produto digital. Pessoas continuarão usando suplementos, cosméticos, produtos de saúde, produtos de beleza. Pessoas continuarão precisando de produtos físicos para passar no corpo, para esfregar, para se cuidar. E aí está o multinível. A forma mais poderosa de distribuição, a forma mais poderosa de transformação de vidas. E você é privilegiado por estar neste modelo de negócio. Se você está numa empresa sólida, se você está numa empresa estruturada, aqui a gente não vai falar de empresa. Eu quero te dizer uma coisa, coloque toda a sua força nesse modelo de negócio, porque você vai sim construir riqueza nos próximos anos da sua vida. E você tem a possibilidade de ser o primeiro cara da sua família a fechar o ciclo da pobreza se a sua vida foi muito parecida com a minha. O multinível só vai crescer. Mas agora, quem precisa crescer é você, como profissional, como pessoa, como líder e como empreendedor. Invista em você, invista na sua mente, que com certeza você vai muito longe nesse modelo de negócio. Tamo junto, Deus abençoe vocês. Aqueles que não vão voltar para essa live, contem comigo. Eu quero te fazer um pedido. Vai lá no meu feed de notícias e comenta o banner preto que eu coloquei dessa live, no meu feed do Márcio Ângelo Oficial, beleza? Tamo junto, beijo no coração. Espero o seu comentário e a sua curtida lá, é importante para mim. E toda segunda e quinta, às 23 horas, estamos juntos aqui na Academia do Multinível, entregando o melhor conteúdo para você. Valeu, abraço!